Hippolyte Léon Denisard Rivail foi o codificador da doutrina espírita. Porém, antes de conhecer melhor a vida deste professor francês e como ele tornou-se o responsável pela codificação da doutrina espírita, eu quero compartilhar com você como foi o seu primeiro contato com o mundo espiritual que serviu de marco inicial para o espiritismo. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno. França, 1850. No início deste ano, surgiu no país europeu uma brincadeira que atraía nobres da sociedade parisiense. Acostumados com as festas de salões, muitos franceses passaram a divertir-se com as chamadas mesas girantes ou falantes. Tratava-se de mesinhas redondas de 3 pés, sobre as quais certas pessoas colocavam suas mãos e instantaneamente estes móveis começavam a girar e dar saltos, sem que ninguém fizesse alguma força. Tudo parecia um fenômeno magnético, ou seja, produto de algum tipo de poder mental, dos quais se dispunham a brincar. O fenômeno, então, começou a ganhar proporções maiores e espalhou-se por outros países da Europa, chegando também na América. Desenvolveu-se uma forma de conversar com as mesinhas. Através de pancadas no chão, produzidas com os pés do objeto, formou-se um código de sinais, onde uma pancada seria o não e 2 pancadas seriam o sim. Basicamente, as perguntas eram futilidades que em nada ajudavam a entender aquilo que estava acontecendo. No decorrer dos questionamentos feitos ao fenômeno, descobriu-se que o mesmo era produzido por espíritos que habitavam o mundo espiritual. Porém, ninguém tirou desta surpreendente descoberta a utilidade que ela trazia. Simplesmente, o que importava era o fenômeno, o espetáculo, e não a causa do mesmo. Em 1855, Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor francês de aritmética, gramática, física, astronomia e fisiologia e pesquisador do magnetismo, foi convidado por um amigo seu a ver de perto certas manifestações inexplicáveis que estavam ocorrendo nos salões da capital francesa. Rivail era discípulo de Pestalozzi, chamado de pai da pedagogia moderna, e já tinha ouvido sobre o assunto das mesas girantes e quis entender bem o que estava acontecendo. O professor então participou de algumas sessões e algo começou a intrigá-lo. Percebeu que muitas das respostas emitidas através daqueles objetos inanimados fugiam do conhecimento cultural e social daqueles que faziam parte do espetáculo. Os móveis, por exemplo, não poderiam mover-se. Fatalmente, havia algum tipo de inteligência invisível atuando sobre os mesmos e respondendo aos questionamentos dos presentes. Rivail presenciou a afirmação daqueles que se manifestavam, dizendo-se almas dos homens que viveram sobre a terra. Foi então que uma das mensagens foi dirigida ao professor. Um ser invisível disse-lhe ser um espírito chamado Verdade, e que ele, Rivail, tinha uma missão a desenvolver que seria a codificação de uma nova doutrina. Atento aos dizeres do espírito, e depois de muitos questionamentos à entidade, o professor resolveu aceitar a tarefa que lhe foi incumbida. O espírito, de verdade, disse-lhe ser de uma falange de espíritos superiores que vinha até os homens cumprir a promessa de Jesus
no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 26. Através dos espíritos, o professor Rivail descobriu que em uma de suas encarnações anteriores foi um sacerdote druida de nome Allan Kardec. Foi então que resolveu adotar este pseudônimo durante a codificação da nova doutrina, que viria a se chamar Doutrina Espírita ou Espiritismo. A partir deste momento, foram 14 anos de organização da doutrina espírita. Com todo um esquema coerentemente montado, Allan Kardec preparou o lançamento das 5 obras básicas da doutrina espírita. A codificação, tendo início em 1857 com o lançamento do Livro dos Espíritos. Este livro contém toda a teoria e prática da doutrina, os princípios básicos e as orientações dos espíritos sobre o mundo espiritual e sua constante influência sobre o mundo material. Em 1858, Allan Kardec lançou a Revista Espírita. Nela, comentava notícias, fenômenos mediúnicos e informava aos adeptos da nova doutrina o crescimento da mesma e sua divulgação. Ainda no ano de 1858, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Constituída legalmente, a entidade passou a ser a Sociedade Central do Espiritismo. Entre as 5 obras da doutrina básica do Espiritismo estão o Livro dos Espíritos, lançado por Allan Kardec em 1857. É o principal livro da doutrina espírita. O Livro dos Médiuns teve seu lançamento em 1861. Nele, Allan Kardec mostra os benefícios e os perigos da mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo foi editado em 1864. Nesta obra, Allan Kardec e os espíritos superiores comentam numa linguagem acessível as principais passagens da vida de Jesus Cristo. O Céu e o Inferno. Allan Kardec lançou esse livro em 1865. Nesta obra, espíritos de pessoas das mais diferentes classes sociais contam o que os aguardavam depois de suas atitudes terrenas e como poderão ser suas vidas futuras. A Gênese, obra de 1868, em que Allan Kardec explica a Gênese bíblica, a formação do universo, demonstrando a coerência da mesma quando confrontada com os conhecimentos científicos. A história do Espiritismo no Brasil data da segunda metade do século XIX, quando em setembro de 1865, em Salvador, na Bahia, foi criado o Grupo Familiar do Espiritismo, o primeiro centro espírita brasileiro. Em 1873, fundou-se a Sociedade de Estudos Espíritas, com o lema "Sem caridade não há salvação, sem caridade não há verdadeiro espírita". Esse grupo dedicou-se a traduzir para o português as obras de Allan Kardec, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. A doutrina espírita no Brasil teve, através de Bezerra de Menezes e Chico Xavier, a oportunidade de se popularizar, espalhando seus ensinamentos por grande parte do território brasileiro. Bezerra de Menezes foi presidente da Federação Espírita Brasileira, a FEB, por 2 gestões. A Federação Espírita Brasileira foi fundada em janeiro de 1884 por Elias da Silva, com a finalidade de unificar o pensamento espírita no Brasil. De acordo com um censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no ano 2000, o Brasil possuía
2.300.000 espíritas. Portanto, o espiritismo é o terceiro maior grupo religioso do país. Os espíritas são também o segmento social que tem maior renda e escolaridade, segundo dados do IBGE. E o Brasil hoje é o país que reúne o maior número de adeptos do espiritismo no mundo.